Olá, bem-vindos de novo ao Higher Education Sessions, onde a gente conversa com você aqui sobre tudo o que você precisa saber sobre fazer curso superior, ensino superior fora do Brasil. Os nossos consultores já moraram em vários lugares do mundo, então eles estão mais do que prontos, são especialistas no assunto de intercâmbio para te ajudar com qualquer dúvida que você tenha. Tá em dúvida sobre qual país ir, qual curso? Fala com a gente faz uma consultoria completa, gratuita para você. E hoje eu tô com uma convidada super especial. Estou aqui com a Fernanda La Sala, que é representante regional de marketing da Wycliffe College, que é na Nova Zelândia. Fer, bem-vinda, obrigada pelo seu tempo, um prazer ter vocês por aqui, fazendo uma estreia super legal aqui no nosso quadro. E antes da gente entrar especificamente, falar um pouquinho mais dos cursos da Wycliffe, conta um pouquinho de você pra gente. Como é que começou a sua história com educação internacional? Você fez intercâmbio? O que te levou pra Nova Zelândia? Conta pra gente, por favor. Claro, Mayna. Bom, primeiro eu quero agradecer, é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder, juntamente com a galera da West One, ajudar todos a planejarem essa viagem de intercâmbio. E contem comigo, contem com a equipe da West One. A minha história com o intercâmbio começou onde? Na Nova Zelândia, claro, né? Bom, a Nova Zelândia foi o destino que eu escolhi para fazer meu primeiro intercâmbio. Fiz intercâmbio na Nova Zelândia, fui estudar inglês, me apaixonei pelo país e sempre me lembrava da Nova Zelândia. Mesmo voltando para o Brasil, eu sempre pensei na Nova Zelândia. E, além disso, quando a gente faz o nosso primeiro intercâmbio, a gente se apaixona por essa experiência que marca a nossa vida. Então, mesmo estando no Brasil, eu quis planejar novos intercâmbios. Mesmo tendo vontade de ir à Nova Zelândia novamente, eu pensei, bom, acho que eu tenho que conhecer outros destinos. Então, eu fiz outros intercâmbios, fiz programa de trabalho nos Estados Unidos, fiz mestrado na Espanha e conheci outros países também. Depois de um tempo, a Nova Zelândia continuou firme e forte ali comigo e eu comecei a trabalhar como consultora de intercâmbio vendendo só Nova Zelândia. Então imagina a alegria de você passar o dia trabalhando com o que você ama, falando do país que você ama. Então fiquei por um tempo trabalhando como consultora de Nova Zelândia, ajudando muitos brasileiros a irem para esse país que eu me apaixonei e podendo também participar da vida dessas pessoas. E fiquei nessa área do intercâmbio aí, agora está completando 15 anos que eu trabalho com intercâmbio e desde o ano passado eu estou representando a Wycliffe, que é uma instituição privada presente na Nova Zelândia. Então agora a gente segue com a Wycliffe e ainda com a Nova Zelândia, para vocês verem como o intercâmbio muda a nossa vida e causa muitos impactos positivos. Então eu estou ainda colhendo frutos do meu intercâmbio em 1999. Então ainda a gente está agora um pouco mais aí nos anos 2024 e ainda colhendo frutos do meu intercâmbio. Gente, e assim, uma história de amor, né, Fer? Assim, porque sempre foi presente na sua vida e você ficou com isso ali na memória, ali no sentimento, voltou para trabalhar com isso, então a gente vê realmente como fica, né? Como marca. E, Fer, nesse tempo, assim, por que Nova Zelândia? Você que já passou por vários lugares do mundo, vários países, o que você viu de diferente, de especial, que continuou te atraindo? O que você acha que é mais interessante para estudantes internacionais, incentivos? Conta pra gente sobre a Nova Zelândia. Sim. Bom, primeiro, a Nova Zelândia é muito conhecida pelas paisagens deslumbrantes. É um país maravilhoso, que você vê aquelas paisagens, parecem quadros, pinturas. Então, primeiro, a natureza. Além disso, o fato de ser uma variedade muito grande de natureza. Eu acho que a gente teria que visitar aí uns 5 países para ver tanta coisa, tanta variedade. Por exemplo, então eu morava numa cidade que tinha praia. Uma cidade pequenininha, eu quis escolher uma cidade bem pequenininha, 40 mil habitantes. E no mesmo dia a gente conseguia pegar o carro, subir a montanha e ver neve.
Mesmo no verão, nos picos mais altos, tem neve. Não para esquiar, não para fazer snow, mas você consegue ver neve. Então, imagina, num dia você está na praia, no outro dia você está ali na montanha vendo neve. Atividades termais, os geysers, coisas que a gente não tem no nosso país. Então, acho que a primeira questão é essa diversidade de natureza. Segunda questão, o lifestyle, né? O estilo de vida da Nova Zelândia. Os neozelandeses conseguem aproveitar muito bem o dia. Ao mesmo tempo que você trabalha, você cumpre as suas horas de trabalho, você também consegue fazer uma vida equilibrada de trabalho e aproveitar a vida, aproveitar a natureza, sair com a família, sair com os amigos. Então, esse estilo de vida nos traz muita qualidade de vida. Isso é uma coisa que chama bastante atenção na Nova Zelândia, a qualidade de vida. Não é à toa que é muito comum a gente ver o país em rankings mundiais. Então, um dos países com melhor qualidade de vida do mundo, um dos países mais seguros do mundo. Os policiais não andam armados, né? Então aí a gente vê que é uma estrutura totalmente diferente do que a gente tem no Brasil. Imagina você poder ter essa liberdade, coisa que deveria ser normal, de você sair na rua com o celular, às vezes até com o notebook ali, você tá na rua, num café e não ter essa preocupação. Então, a questão da qualidade de vida, a segurança. Além disso, os neozelandeses são super receptivos. São muito amigáveis, são bem positivos. Então, essa vibe também não é de você estar num lugar que as pessoas são muito fechadas. Não, lá o pessoal super recebe bem, né? Além disso, quando a gente estuda na Nova Zelândia, dependendo do programa, a gente pode trabalhar. Então, esse é um ponto importante, de você estar num outro país, outra moeda, que inclusive Nova Zelândia é o dólar neozelandês, é um dólar mais baixo se a gente compara com outros países de língua inglesa. Então, isso é algo interessante também, né, que a moeda é mais baixa, é mais barata, e isso facilita bastante quando a gente pensar em custo de vida. Né? Então, tem aí alguns pontos, você estando lá vai poder estudar, vai poder trabalhar, vai conseguir ganhar um dinheiro para se manter, isso é importante. E além disso, hoje é um país que a gente pode dizer que é o país das oportunidades. Por que oportunidades? É um país que ele ficou muito tempo fechado durante a pandemia. E aí, quando ele foi sendo reaberto, ele foi reaberto por etapas, bem aos pouquinhos. E aí, imaginem um país pequeno que precisa de profissionais qualificados. Ele ficou um bom tempo sem receber estudantes internacionais, sem receber esses profissionais qualificados. Hoje, em determinadas áreas, faltam profissionais qualificados. Então, realmente, hoje é o país das oportunidades e, dependendo do programa que você faz, principalmente aqueles que a gente consegue ter uma qualificação mais específica, como uma graduação ou um mestrado, isso abre mais portas, abre muitas portas e possibilita o estudante ficar no país após o curso. Então, é o famoso visto de trabalho pós-estudo. Para aquela pessoa que quer ir estudar e depois continuar no país, Nova Zelândia tem boas opções em relação a isso. Bom, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre razões para escolher a Nova Zelândia, mas aqui eu relatei algumas delas, as principais. Maravilha, Fer. Acho que você citou um ponto bem importante, que é essa questão da relevância do peso que hoje tem, mais do que em outras gerações, um curso superior, principalmente fora do Brasil. Eu acho que até a geração passada, ali mais ou menos, ter o inglês era um grande diferencial. Hoje já é obrigatório, né? Entre aspas, assim, você é um dos pré-requisitos ali de qualquer emprego no Brasil. Fora nem se fala, né? Mas assim, hoje o grande diferencial é você ter um curso superior fora do país. Por quê? Porque isso te dá a vivência do intercâmbio 24 horas por dia, te torna um profissional experiente em muitas áreas multiculturais, áreas de negócios, áreas pessoais que têm diferentes abordagens por diferentes culturas. Você
respira o vocabulário específico da sua área de forma internacional todos os dias. Então tem um grande diferencial, mesmo quem já começou o curso superior na mesma área, numa área diferente no Brasil, e pensa, né, pô, mas eu já tenho bacharelado, mas eu já tenho mestrado no Brasil. É diferente. Ainda é um grande diferencial complementar essa educação com um curso superior fora do país, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas um ponto também que eu acho legal a gente reforçar é o quanto um curso superior internacional em inglês fora do país te abre portas para empresas internacionais. Seja pelo networking ali das escolas com o mercado de trabalho, seja pelo work placement, que é o programa de estágio obrigatório, por assim dizer, durante o seu curso, que já te coloca no mercado, que já te faz contato com o mercado e com as empresas. Então, assim, é um conceito muito diferente, né? É um excelente diferencial e tem um conceito e uma prática diferente dos programas de mestrado, bacharelado, enfim, MBA do Brasil, né, Fer? Bom, então conta pra gente, por favor, um pouco sobre a estrutura do campus, né? Como é que está dividido o campus? Vocês têm mais de uma unidade? Quais cidades vocês têm presença aí para quem está pensando em ir para Nova Zelândia? E assim, uma diferença de estilo de vida aí entre essas cidades, para quem quer fazer o intercâmbio e pensa no estilo de vida ali no dia a dia de uma cidade maior, uma cidade menor, uma capital. Como é que isso funciona? Quem é o estudante de cada um? Então vamos lá. Hoje a Whitecliff tem 4 unidades na Nova Zelândia. Campus principal em Auckland. Auckland é a maior cidade da Nova Zelândia, tem um pouco mais de 1,5 milhão de habitantes. Para quem está no Brasil, Auckland é a porta de entrada no país. Sai do Brasil, a rota mais comum é sair do Brasil, passa no Chile e daí chega na Nova Zelândia. Então, a Auckland é a cidade que o pessoal chega, é a porta de entrada. Grande parte dos estudantes internacionais, principalmente brasileiros, gostam bastante de Auckland, porque é uma cidade, ao mesmo tempo que é urbana, tem muita coisa para fazer, sempre acontecendo algum evento, também tem a parte de natureza. Então, tem vulcões inativos, onde é possível visitar, tem praias próximas, é o queridinho da galera, né? Cidade maior. Agora, pertinho de Auckland, nós temos um outro campus numa cidade que chama Manukau. Manukau fica a 40 minutos de trem no sul de Auckland. Tá aí uma possibilidade para quem quer estar numa cidade menor, com custo de vida mais baixo. Daí é Manukau. Outra cidade que nós estamos presente, Wellington. Wellington é a capital da Nova Zelândia, né? Não é Auckland, é Wellington. Então, outra possibilidade para estudar é a cidade de Wellington. Wellington é uma cidade menor, tem quase 500 mil de habitantes, porém, por ser a capital do país, é uma cidade extremamente importante. É uma cidade portuária, é a cidade onde se encontra o principal museu do país, que é o Te Papa Museum. Então é uma cidade muito cultural e que tem muitos festivais. Agora a gente indo mais ao sul, e importante, quanto mais ao sul, mais frio. De uma forma geral, até falando do clima, a Nova Zelândia não tem um frio extremo. É muito raro nevar na cidade, muito raro. Então, nos picos mais altos, nas montanhas, claro, a gente vê neve no inverno, mas de uma forma geral o clima é bem ameno. Então, a gente não pega temperaturas negativas na cidade. E no verão chega a 25, 27 graus. Não fica um clima tão quente, abafado, mas dá tranquilamente para pegar uma praia. Então, a gente indo mais ao sul, a gente encontra a Ilha Sul e a cidade de Christchurch. Na Ilha Sul, a cidade de Christchurch é a maior cidade e nós temos também unidade em Christchurch. Então, resumindo aí, são 4 cidades: Auckland, Wellington, Christchurch e Manukau. Agora, de estrutura, a nossa maior cidade, nossa maior escola é a de Auckland, é o nosso campus principal. Então, a gente tem diferentes prédios para cada faculdade. As nossas turmas, em todos os campos, as nossas turmas são reduzidas. Então, a gente não tem mais de 20 alunos por sala, por turma. Isso favorece bastante
para o professor dar bastante atenção para cada um dos alunos, então sempre tendo aí essa turma reduzida. E a gente falando de turma, vamos pensar aí no nosso mix de nacionalidade. Hoje, a Wycliffe tem 90% de alunos que a gente chama de domésticos. O que significa? São neozelandeses ou residentes. Isso para nós é um grande diferencial, porque nossos estudantes internacionais vão estar ali estudando ao lado de neozelandeses, de residentes. E algumas vantagens, acho que eu vou citar aqui 2 grandes vantagens principais. Uma, troca de cultura, né? De você estar em outro país, de você poder conhecer bem a cultura local, não só ter o contato com alunos internacionais, que isso é super interessante, super rico, mas de você estar dentro de uma sala de aula em contato com o neozelandês. Isso até ajuda a se adaptar no país, quando você conhece o pessoal que já mora lá naquela cidade. Agora, o segundo ponto, e muito importante, é a questão do networking. Para o mercado de trabalho, a gente sabe que o networking é fundamental. No Brasil, para quem mora no Brasil, isso é importante, e aí vocês vão pensar assim, nossa, o Brasil é super grande, né? Então, no Brasil, que é super grande, o networking é importante. Imaginem num país pequeno, que é Nova Zelândia, menor, uma estrutura menor. Então, networking é essencial. Claro que é possível conseguir emprego batendo na porta do empregador, mandando currículo por e-mail, LinkedIn, é possível. Mas fazendo networking é o melhor caminho. Então, isso favorece bastante o fato de vocês estarem na Wycliffe estudando com neozelandeses. Muitos deles já estão no mercado de trabalho, e vocês vão ter o contato e vão ter esse relacionamento com pessoas que já estão no mercado de trabalho. Olha que interessante, eu não tinha pensado nesse ponto, Fer. A gente fala bastante de mix de nacionalidades no sentido de quanto mais variado, mais interessante, mais contato você tem com outras nacionalidades, mas tem esse ponto também, né, de você estar com pessoas ali que são do próprio país e que são um contato super importante para você que vai começar a trabalhar, enfim, é o inglês nativo, né, rolando ali, é questão cultural, acho isso muito interessante. Você estava falando de clima, e aí eu lembrei de uma colega minha, né, ela estava fazendo intercâmbio e ela foi conversar com um consultor e falou assim, o consultor perguntou para ela, né, falou assim, mas vamos lá, você gosta de que tipo de clima? Você gosta de calor, gosta de frio? Ela: eu não sei, eu gosto dos 2, eu não gosto de muito calor, mas eu curto uma praia, eu gosto de um friozinho também, não tem como ter os 2?" E aí o consultor disse, né: "Tem, Nova Zelândia pra você, né, porque de fato você tá ali na praia, nas paisagens lindas, faz um calorzinho, principalmente no verão, você consegue ter esse estilo de vida e logo ali, meia horinha, 40 minutos de carro, você já consegue ver neve". Então ela acabou indo pra lá e ficou super apaixonada também. Incrível, muito legal saber que vocês têm 4 opções de campus, né, diferentes, com diferentes estilos de vida. E, bom, Fer, agora que a gente falou, né, dessas opções de campus, de cidades diferentes aí na Nova Zelândia, vamos falar um pouquinho de cursos, né, dos programas disponíveis. Acho que o pessoal tem bastante curiosidade de saber o que a Wycliffe oferece, quais são os cursos. E acho que para isso é inevitável a gente começar pelo ponto de explicar como funciona o sistema de educação, né? Quais são os níveis, porque no Brasil, a gente está acostumado com aquela mentalidade de ginásio, ensino médio, aí vai para o ensino superior, que é a faculdade, bacharelado, mas internacionalmente, em outros países, existem outras divisões, outras nomenclaturas, que às vezes têm relação com o que a gente conhece do Brasil, e às vezes não, né? São categorias diferentes. Como funciona na Nova Zelândia? É bem por aí, Mainá, não existe uma padronização, né? Cada país tem a sua estrutura e agora que a gente está falando de cursos na Nova Zelândia, é importante entender como que esses cursos estão estruturados. Então, após o ensino médio, após o high school, vamos falar desses cursos, pós-high school, começam os cursos que a gente chama cursos de levels. A gente vai ter os cursos de level 1 a 10. Cada número equivale a um tipo de curso. Então, vamos pegar aqui do level 1 ao 4, são os certificados, que são cursos técnicos. Então, isso se encaixa bem para quem terminou o ensino médio e vai para um curso técnico.
um curso com tema introdutório naquele assunto e um curso rápido. Depois do curso técnico, são os levels de 1 a 4, aí começam os diplomas, que são os levels 5 e 6, daí vem os diplomas. Também são cursos técnicos, porém tem uma duração maior, 1 ano, 2 anos. A partir do level 7, aí sim a gente chega na graduação, que é o bachelor. Então, o mais comum para nossa cultura, o que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, sai do high school e vai para a graduação. Então, aí a gente pula para o level 7. E depois do level 7 é a pós-graduação, que é o level 8, level 9, mestrado e level 10, doutorado. Na Whitecliff, a gente oferece do level 4, ou seja, técnico, até o level 9, mestrado. Doutorado, nós encontramos em universidades públicas na Nova Zelândia e existem apenas 8 universidades públicas no país. Então, doutorado é em universidade. Então, até o mestrado a gente oferece e tem essa variedade de programas. Então, como eu falei, o curso técnico é para quem saiu do ensino médio, quer entender como que é aquela carreira, aquela área, está um pouco na dúvida, quer fazer um curso um pouco mais rápido, pode fazer um certificado ou um diploma. Ou então vai direto para a graduação. Graduação tem duração de 3 anos na Nova Zelândia, isso é interessante, menos que no Brasil. E depois pós-graduação ou mestrado. E na Nova Zelândia você pode fazer a graduação e ir direto para o mestrado. Não necessariamente tem que fazer a pós-graduação, que aí seria o level 8. Não precisa necessariamente fazer o level 8. Pode fazer o 7 e ir direto para o 9. Maravilha. Então, a gente vê algumas semelhanças, né? Então, ali o certificado e o diploma tem aquele viés mais de curso técnico, introdutório, um pouco mais curto, né? Para quem acabou de sair do ensino médio. E aí sim a gente entra no bacharelado, pós-graduação e mestrado, né? E quais são as carreiras, né? Quais são as áreas, os cursos oferecidos pela Whitecliff Fair? Então, vamos lá. Olha, pensando nas nossas faculdades, os grandes grupos. Então, nós temos uma faculdade na área de moda. Dentro dessa área de moda, gente, além de ter o curso na área de moda, temos cursos na área de design de joias. Então, aí a gente tem tanto o certificado quanto a graduação nessas áreas de moda e design de joias. Interessante. Outra faculdade, design de joias. Legal. E eu vou contar uma curiosidade muito interessante também. Como muitos devem saber, foi na Whitecliff, aliás, foi na Nova Zelândia que O Senhor dos Anéis foi filmado, né? Então a gente sabe que Nova Zelândia, muitos filmes são gravados lá. E um deles, Senhor dos Anéis. E uma das professoras da Whitecliff foi quem fez o design das joias, do anel, do Senhor dos Anéis. Então imagina estudar, ter ela de professora. Então ela é super inserida nessa parte de cinema. E a gente nunca vai imaginar, eu vou fazer um curso de certificado em joias porque eu vou trabalhar na área de cinema. Sim, é possível. Então abre aí é muito ampla, né? As possibilidades são muito amplas do que a gente pode fazer. Gente, que incrível! Ela só fez o anel mais famoso do mundo, né? As joias, coisa linda, aquele figurino maravilhoso. Sensacional, Fê, muito legal. O que mais? Vamos lá. E continuando, então a gente tem também uma faculdade na área de artes, então cursos na área de artes, área de fotografia também. Inclusive, na nossa escola de Auckland, nós temos nossa própria galeria, onde os nossos alunos podem expor os trabalhos. Então, o pessoal que está ali no dia a dia da cidade entra na galeria e pode aproveitar e ver os trabalhos dos nossos alunos. Então, vejam que é uma conexão muito forte com o dia a dia da carreira mesmo, né? Não é aquela coisa de teoria, não, já vamos bem para a prática. Outra faculdade que a gente tem é a parte de Design Innovation.
Nessa faculdade de Design e Innovation, a gente tem um mestrado na área de negócios criativos, por isso que está na parte de inovação. E nós temos também dois cursos na área de digital media e design. Então, quem quer trabalhar como designer gráfico nessa área de design, nós temos cursos. E, por fim, um dos carros-chefes na Wycliffe é a faculdade na área de tecnologia da informação. Nós temos os cursos rápidos level 4, de 5 meses, na verdade, são os levels 4, tem duração de 5 meses, passando pelos diplomas, graduação e o mestrado também em TI. Então, essas são as principais áreas em que a gente atua na Wycliffe. E TI, assim, é um dos carros-chefes de vocês, né? Como é que é o mercado de TI aí para Nova Zelândia? Bom, não precisa nem falar muito, porque a gente sabe que o mundo inteiro tem uma alta demanda e TI, na verdade, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Muita gente Sim. atende outros países trabalhando ali de casa, enfim. Então, não só na Nova Zelândia, mas o mercado inteiro tem uma alta demanda por TI. Mas como é que é essa Sim. demanda especificamente na Nova Zelândia, Fer? E como a Wycliffe atua nessa parte de networking especificamente para TI? Tem work placement na parte de bacharelado e mestrado, que é o estágio, né, obrigatório ali que você faz durante o seu curso. Como é feita essa intermediação com o mercado de trabalho? Sim. Então, uma coisa importante, Mainá, a gente sempre escuta, a TI está em alta, a TI está em alta, no mundo todo. É verdade, porém a gente tem que tomar cuidado, porque TI é uma área muito ampla, então a gente tem que saber quais áreas em TI. E na Nova Zelândia houve uma pesquisa, houve um estudo para identificar quais são essas áreas. E além de ter esse estudo e pesquisa do governo, uma coisa que frequentemente a Wycliffe faz é de estar sempre atualizando os seus cursos para estar de acordo com o que o mercado precisa. Então, hoje, os nossos programas, eles refletem aquilo que precisa na Nova Zelândia, de fato, de profissionais, de mão de obra qualificada. E as duas principais áreas que hoje estão em alta e que precisam de profissionais qualificados são Cybersecurity e Data Science. Então, são essas duas áreas. E não é por acaso que em nosso mestrado as especializações que os estudantes podem escolher são uma dessas duas. Então, o estudante vai fazer um curso de TI, ele pode fazer o mestrado, no caso, aqui vamos falar do mestrado, que hoje é o que traz mais benefícios para o estudante internacional. Pode estudar o nosso mestrado, que tem duração de 1 ano, e não é um curso geral, do tema geral. Ele vai ver algumas áreas, mas ele vai se especializar ou em ciências de dados ou em cybersecurity. E isso é outra coisa que foi identificado no mercado de trabalho da Nova Zelândia, que não adianta o profissional saber um pouquinho de cada área. Ele tem que ser especializado naquela área. Isso faz toda a diferença na hora dele ser contratado pela empresa. Então, ele tem que ser especialista. Outra coisa, a Wycliffe é a única instituição privada que tem convênio com empresas da área. Eu tenho certeza que vocês conhecem, como, por exemplo, Microsoft, Cisco, Oracle, Red Hat. Quem é da área também vai saber todas, né? Então, a nossa instituição é a única que tem parceria com essas empresas, e isso faz também com que a gente saiba que tipo de profissional eles precisam para que a gente sempre atualize nossos cursos. Além disso, o nosso estudante, quando ele se forma na Wycliffe, além de ter o diploma da Wycliffe, ele já vai ter algumas certificações dessas empresas. E isso está incluso, né? Então, ele vai fazer o programa conosco e vai sair com certificados dessas empresas que vão contar muito para o currículo deles, né? Além disso, quando essas empresas têm vaga, têm oportunidade de trabalho, ou parceiros dessas empresas têm oportunidade de trabalho, eles também nos informam. Então,
é uma comunidade. A gente trabalha sempre em parceria com as empresas líderes dos mercados onde a gente atua e a gente está sempre atualizando para saber o que o mercado precisa para a gente formar esse profissional. Gente, que incrível, que incrível. Você começa já com uma formação super focada, super hands-on ali no mercado de trabalho, mão na massa, te dá os caminhos, os atalhos, né. E eu tenho a impressão, Fer, de que essa é uma grande diferença desses cursos, por exemplo, mestrado, né, fora do Brasil, com relação a mestrados, dentro do Brasil mesmo. Eu tenho a sensação de que você tem portas mais abertas para empresas internacionais, né. Microsoft, esse contato direto é muito mais facilitado até pela própria universidade, né. Eh, então assim, isso que você citou também da especialização é sensacional. A gente fala: "TI, TI, TI", mas calma, o que dentro de TI? Você tem que ser um especialista, né. Quando você vai, cada vez mais a gente tem visto isso, né. É claro que é importante você ter uma formação ampla, com amplo conhecimento geral no assunto, mas o fato de você ser um especialista numa área, numa super alta demanda, faz toda a diferença, né. E você já sai do curso da Whitecliff com uma dessas especializações, pelo menos no curso de mestrado. Isso é incrível. Fer, vamos falar um Sim. pouquinho então de planejamento financeiro, vou chamar assim, né. Como é essa parte, essa faixa de custo, de preço para os cursos? Só uma ideia, claro que pode variar, né. E já emendando com esse assunto, que faz parte do planejamento financeiro, fala um pouquinho de o que que o brasileiro gosta, o que que a gente sempre quer saber, se tem bolsa, né, se tem incentivo, Descontos. descontos, né. Então como é que quem está no Brasil, como é que funciona o planejamento financeiro para quem quer estudar na Whitecliff? Sim, vamos lá. Então, pensando em higher education, ensino superior, seja graduação ou mestrado, hoje a gente vê que Nova Zelândia, e principalmente aqui falando Whitecliff, nossos preços estão super competitivos, né? Comparando, que a gente sabe que o estudante pode ter dúvida do destino, talvez eu vá para o Canadá, talvez para a Austrália, talvez para Nova Zelândia, e a gente vê que o nosso preço, comparando com cursos nesse mesmo nível em outros países, está super competitivo. E, além disso, como eu falei, é uma instituição que tem muitos alunos domésticos neozelandeses e a gente quer incentivar a ida de estudantes internacionais. Então, para alguns mercados, como é o caso do Brasil, nós temos incentivos, temos as famosas bolsas parciais, para ajudar, né, os nossos estudantes a conquistarem e realizarem esse sonho de fazer uma graduação, um mestrado fora. As bolsas variam entre 4 a 5 mil dólares por ano. Lembrando, sempre que eu falar em dólar, dólar neozelandês, que ele já é mais barato que outros dólares. Então, vamos pegar aí o mestrado. O mestrado vai ficar na faixa, já considerando a bolsa, na faixa de 32 mil dólares o programa inteiro. Tenho certeza que no Brasil tem, dependendo da escola, tem algo parecido, né? Então, eu quero até fazer, já que a gente está falando da parte financeira, eu quero emendar aqui também uma questão importante, que a gente pode pensar em 2 perfis que vão fazer um mestrado na Nova Zelândia. É o perfil de uma pessoa que ele vai lá sem dependentes, então ótimo, ele vai sair do Brasil, vai deixar o emprego aqui, ele tem esse dinheiro investido. Hoje em dia, você vende o seu carro, você tem esse valor para fazer um curso, né? Hoje em dia no Brasil o carro está com valor de 100 mil reais, aí você faz um curso fora. Então a gente tem o perfil de uma pessoa que vai, investe nesse programa, e tem o perfil da família, ou que seja aí o estudante principal, cônjuge, um filho ou 2 ou 3. Né? Hoje, normalmente, no Brasil, as pessoas têm 2 filhos. Vamos colocar a média aí de 2 filhos. Então, se a gente considerar, vejam as vantagens, a gente vê aí uma família que o estudante principal vai levar que seja a esposa. A esposa pode trabalhar full time. Os filhos podem se matricular numa escola pública e eles não pagam pela mensalidade, sendo essas crianças de 5 a 18 anos.
Então, eles não vão pagar. Claro, Hoje, no Brasil, Fê. é incrível isso. Incrível, incrível. Pensa, É um mega incentivo. qualidade da educação, porque a Nova Zelândia tem uma qualidade elevadíssima na questão da educação em todos os níveis, desde a pré-escola até doutorado, tem essa questão da qualidade. Então, imaginem uma família, classe média, normalmente quem procura intercâmbio é essa classe média alta, e paga escola particular para os filhos. Muitas vezes, o que essa família deixa de pagar de escola para esses 2 filhos, ele paga o mestrado lá. E aí o estudante principal pode trabalhar meio período, cônjuge que vai como dependente pode trabalhar full time, as crianças vão estudar numa escola com qualidade em inglês, já vai ser bilíngue, né? Vai sair já falando os 2 idiomas e segurança, né? Isso. O que hoje a gente quer é educar nossos filhos num lugar que você tenha segurança. Esses dias eu vi uma brasileira que mora na Nova Zelândia, a filha de 4 anos estava indo sozinha para a escola. É uma escola bem pertinho, anda 2 quadras, mas ela até foi acompanhando assim a primeira vez, mas ela estava indo sozinha. No Brasil, não consigo pensar nisso, né? Então, acho que a questão da qualidade de vida que você vai proporcionar para os seus filhos e para você mesmo, né? Para a família. É maravilhoso. Nossa, Fê. E assim, eu digo mais, tá? A gente tá falando aqui de escola privada para os filhos, que é caríssimo, né? Que você pode economizar ali para fazer intercâmbio, por exemplo, onde o acesso seja gratuito. Mas eu vou até além, Fer. Eu acho que muitas universidades no Brasil, até de mestrado, até uma graduação, tá? Até um bacharelado ali, tem muitas universidades que custam um preço né, que muitas universidades oferecem em cursos internacionais aí, por exemplo, a Whitecliff, né? Sim, Então, assim, tem. é possível, tá? É um sonho. Eu sei que parece distante quando a gente olha o valor e fala, nossa, mas é em dólar. Calma, vamos fazer as contas juntos. Quanto é que você está pagando no seu mestrado, na sua faculdade atualmente no Brasil? Quanto custa a escola dos seus filhos? Né? Quanto você consegue ali, quanto você tem de reserva? Então, todo esse planejamento financeiro, uma das partes mais importantes do intercâmbio, né? E lembrando também que, como a West One, vocês conseguem parcelar o intercâmbio todo de vocês em até 24 vezes. Então, é mais uma facilidade, né? Você não precisa pagar o parcelamento todo antes de viajar, você pode viajar durante o pagamento desse parcelamento, trabalhar no país, essa é uma grande vantagem de você fazer intercâmbio para um país que tenha a permissão de trabalho, você trabalha enquanto estuda, recebe na moeda do país, recebe em dólar neozelandês e paga com uma moeda mais valorizada o seu empréstimo ali, o seu parcelamento, né, que você fez no Brasil em reais. Então, assim, é possível, tá, gente? Confie em mim quando eu falo que dá pra fazer. Eu tô na Austrália hoje, então, assim, eu tenho eu posso dizer pra vocês que dá pra fazer, com um bom planejamento, um bom aconselhamento ali, um bom direcionamento dos consultores e esse contato direto que a West One tem com as universidades parceiras também facilitam muito, tá? A gente tem informação preciosa na ponta da língua. E eu posso complementar também, Mainá. Eu fui no meu raciocínio até a hora de terminar o curso, mas aí a gente tem o pós-curso, né? Então, seja aquele estudante que vai só ele, seja o estudante que vai com a família, assim que termina o mestrado, vamos aqui falar do mestrado. Terminou o mestrado, ele pode aplicar para o visto de trabalho aberto. O que significa? Esse estudante pode continuar na Nova Zelândia e se tiver família, a família continua também, os filhos na escola, vai continuar com permissão para trabalhar período integral, full time. Então, vamos lá, se for um estudante só, esse estudante finalizou o programa, continua no país por mais 3 anos, tá? Então, vamos pegar aí um mestrado da Whitecliff. Nosso mestrado tem duração de 1 ano. 1 ano você faz o mestrado na Nova Zelândia, muito rápido. Terminou o mestrado, aplica para o visto de trabalho. Visto de trabalho de 3 anos. Então, você vai poder ficar no país 4 anos. Sendo que desses 4, 3 você vai trabalhar full time. Vocês têm uma ideia
quanto é o salário de quem faz um mestrado na área de TI, nessas áreas que o país precisa desse profissional qualificado? Olha, o mestrado é $32.000, vamos colocar aí $32.000. O salário de quem se forma é na faixa de $100.000, podendo chegar a $200.000. E não sou eu que estou dizendo aqui, é só a gente entrar no site de emprego da Nova Zelândia e lá muitas vagas são publicadas com salário. Então, anual, isso é importante, anual. Sim, Então, você vai investir 30 mil, que vai ser um ano, esse investimento de curso, para no ano seguinte, logo no ano seguinte, no ano você vai receber pelo menos 100 mil. Tendo aí vaga até, cheguei a ver $220.000 o ano, mas vamos colocar um menor valor, 100 mil. Então, é aquele investimento que a gente vê que tem total possibilidade de ter retorno, né? Quando que um curso no Brasil, sim, no Brasil, que nem você comentou, Mainá, pode ter muitos cursos, e existem, que têm o mesmo valor, às vezes mais caro, mas tem esse retorno do investimento? E aí você plantou uma sementinha também para aquelas pessoas que querem continuar na Nova Zelândia, pensam em aplicar para residência, esse é um dos caminhos. Aqui a gente não está para entrar em assuntos de imigração, regras, porque não é nossa especialidade, mas a gente sabe que esse é um dos caminhos, através do estudo e do estudo em que você investe ali numa graduação, no mestrado, porque é isso que o país valoriza. Aquela pessoa que vai para a Nova Zelândia, investe num curso que é nesse level, né, que a gente falou dos levels um pouco antes, então o governo, a Nova Zelândia, abre portas para essas pessoas que fazem esse investimento. Então, tá aí um planejamento maravilhoso de um mestrado de 1 ano e podendo ficar mais 3 anos no país, e durante esse período é possível aplicar para residência. A pessoa se torna elegível a aplicar para residência e ficar no país. gente, sensacional, sensacional. E tá aí, né, é o que você colocou, nessa média de salário, Fer, o curso se paga em 3 meses depois de formado. Então, assim, pode ser um esforcinho a mais ali para sair do Brasil, para tomar a decisão, para fazer o primeiro pagamento, parcela, mas assim, você trabalha durante o seu curso para já ir pagando e tem o retorno desse investimento 100% em 2, 3 meses. Então, assim, é realmente sensacional. E esse é o ponto que você falou, né, de forma nenhuma desmerecendo os programas do Brasil, sou apaixonada pelo Brasil, acho que a gente tem programas excelentes de ensino lá, mas quanto a mercado de trabalho, oportunidades, né, facilidade de networking com o mercado de trabalho, infelizmente, assim, tem comparações que têm que ser feitas e a Nova Zelândia, outros países fora do Brasil, tem essa conexão mais estruturada, né, tem essa facilidade. Muito interessante. E tem você é valorizado, né? Você sente que tudo que você investiu na sua carreira, quando você está fora, você é valorizado. Muitas vezes no Brasil a gente está aqui, faz a graduação, fala inglês e decide fazer o mestrado aqui, mesmo assim você vê o salário que não muda muito, dá uma subidinha, mas não vai, né? Proporcional ao tanto que a gente investe. Isso é uma coisa que a gente vê fora do Brasil, em muitos países, que é uma carreira valorizada depois de todo investimento que você faça. Essa é a grande questão. E uma coisa que eu vejo também pegando o gancho nisso, Fer, em alguns momentos, é você se especializa no Brasil, você investe pra caramba na sua carreira, você tem uma formação incrível e o cargo, a empresa não tem um salário compatível, não consegue absorver essa mão de obra super especializada naquele momento. Que é uma coisa que a gente está pedindo aqui na Austrália, na Nova Zelândia, enfim, né? A gente com certeza, a mão de obra vai ser absorvida, então acho que tem um pouco dessa diferença também, né? Acho que é importante a gente ressaltar com cuidado, né, mas é importante a gente porque varia os perfis, as empresas, os cursos, mas assim, de maneira geral, você com certeza vai ser muito bem acolhido no mercado de trabalho na Nova Zelândia. Principalmente nessas áreas em alta demanda, né, Fer? Ô Fer, e vamos lá, vamos pensar que eu tô no Brasil, tô pensando aqui, tô matutando agora em como fazer meu planejamento financeiro para fazer um curso superior, mas o inglês ainda não
tá tinindo, Fer, eu tô achando aqui, tô um pouco insegura, falar: "Poxa, mas mestrado, né, bacharelado é um nível de mais demanda, é um nível mais intenso, mais intensivo de curso, não sinto que eu tenho inglês apropriado ainda para pra começar, meu vocabulário da área específica não tá tinindo, tem uma saída, tem uma solução? Consigo fazer um programa, começar com inglês, focado na área e depois ir para o curso superior?" Sim, sim. Então vamos lá. A Whitecliff faz parte de um grupo. Dentro desse grupo, nós temos uma escola que é chamada de Skill New Zealand. A Skill New Zealand é focada na parte do inglês acadêmico. A gente não oferece o General English, inglês geral, para quem quer estudar e já voltar para o Brasil. Não, é um foco para o inglês acadêmico. É com o objetivo de quem quer depois ingressar numa instituição de ensino superior, fazer uma graduação, uma pós-graduação ou mestrado. E o grande diferencial nesse caso é que o estudante vai fazer esse curso, a gente pode chamar aqui de pathway, porque ele é um caminho para o ensino superior. Ele vai fazer um programa de 18 semanas, então dá um pouco menos de 6 meses de curso. É o inglês acadêmico. Além de você aprender o inglês ou aprimorar, na verdade aqui a pessoa já tem uma base, né? E vai aprimorar o inglês. Além de aprimorar esse inglês, ele vai aprender o inglês acadêmico, que vai ajudar no dia a dia do curso na Whitecliff depois. Porque uma coisa é a gente fazer um preparatório para o IELTS, que a gente aprende muito as pegadinhas de como passar na prova. Claro, vai aprender o inglês, mas é ali passar na prova para ter um certificado. E agora, esse curso, que é o inglês acadêmico, vai dar uma boa base para acompanhar também o curso de ensino superior, seja graduação, mestrado. Então, o nosso estudante pode iniciar todo o planejamento na Skill New Zealand, curso de 18 semanas. E o que é incrível, você termina o programa e não tem que fazer a prova. Porque assim, uma coisa que acontece muito, né? A gente tem o conhecimento, sabe do que está falando, já está bem no inglês, chega na hora da prova, nervosismo, esquece tudo, tem horário, tem tempo, né, para acabar, e vem aquela pressão, dá um branco e não consegue ir bem na prova, sendo que o inglês está ali dentro de você, você teria toda a capacidade. Então, o bom desse programa é que você tem que fazer o programa, fazer todo o acompanhamento e depois, quando finaliza o curso, pega aquele certificado, não precisa fazer prova e apresentar esse certificado na Whitecliff. E isso vai comprovar o nível de inglês. E isso não é algo criado pela Whitecliff ou pela Skill New Zealand. Esse programa é um programa oficial do governo, oferecido por algumas instituições. Ele chama NZCEL, New Zealand Certificate of English. Então, ele substitui um teste, por exemplo, um teste de IELTS, de Cambridge, de PTE, e a pessoa então pode fazer esse preparatório. E uma questão bem importante, bem interessante que eu vou trazer aqui. A gente tem uma condição especial para quem faz o NZCEL com a gente na Skill New Zealand e depois vai para a Whitecliff. Então, no caso do mestrado, o estudante vai fazer o nosso curso NZCEL para ficar bem afiado com o inglês, pega aquele certificado e além de pegar o certificado, a gente pega o que ele pagou nesse curso, serve como créditos o que ele pagou. E a gente pega esses créditos e joga para o Whitecliff. Então, ele vai ter um desconto adicional, vai sair até um pouco mais barato se ele fizer todo esse planejamento, começando o inglês pela Skill New Zealand e depois seguindo para Whitecliff. Então, ainda tem o benefício, tem aí mais uma vantagem para fazer esse curso de inglês estando na Nova Zelândia e sem precisar fazer a prova depois. Gente, é assim, é a faca, o queijo e a goiabada na mão, né? Te entrega tudo, gente. Te deixa um profissional, uma pessoa completa para começar seu curso, para fazer com excelência, para se formar um excelente profissional, com contato com o mercado de trabalho. E assim, esse curso de inglês, no fim das contas, vamos falar o português, claro, sai de graça, né? Assim, porque você tem esse apartamento desse valor que você paga no curso de inglês no mestrado. Então,
Olha que oportunidade, gente, para além de se formar fazer um mestrado na sua área, ainda ter esse inglês no seu vocabulário acadêmico específico para sua área. Olha que riqueza, que preciosidade isso para o seu currículo, para sua formação. Sensacional, Fer, isso é uma super condição especial. E bom, já que a gente falou um pouco, né, de prova e tal, acho que vem um pouco também essa questão de admissão, né. A gente pensa em IELTS, em Cambridge, porque são provas aceitas mundialmente como certificado de proficiência da língua inglesa. Como você já citou, se você faz o curso de inglês, com vocês, né, com a escola do grupo da Whitecliff, você não precisa dessa prova, esse certificado já vale como a sua proficiência de inglês, mas caso a pessoa não queira fazer o inglês ou já tenha uma prova, já tenha um nível avançado, quais são os requisitos para começar um programa de curso superior, e aí bacharelado e mestrado, principalmente em TI, Fer? Claro, de uma forma geral é bem simples, porque muitas vezes a gente pensa: "Nossa, eu vou aplicar para uma graduação no exterior, eu vou aplicar para um mestrado no exterior, deve ser burocrático". Não, vamos quebrar esse paradigma aqui, é algo bem simples, ainda mais com o auxílio de toda a equipe da West One, que tem super, muita experiência nessa área, né, então o pessoal vai ajudar muito todos os estudantes interessados. E basicamente é mandar documentação como cópia de passaporte, preencher a ficha de matrícula, o histórico escolar, esse é um ponto importante, então a gente tem que ter todo o histórico escolar daquela estudante, e aqui a gente pode até entrar num assunto interessante, porque no caso do mestrado, na área de TI, a gente vê que o pessoal da área de TI, muitas vezes, não fez uma graduação, fez um tecnólogo, fez um curso rápido, só que tem muito conhecimento, tem 5 anos, 10 anos de experiência. E para o nosso mestrado, a gente pode considerar esse profissional. Não estou dizendo aqui que com certeza vai ser aceito, mas o fato da pessoa não ter uma graduação, não pense que não é possível fazer um mestrado. Então, no caso de mestrado, sempre é bom a gente entender junto o perfil desse estudante, qual que é a experiência, porque é a realidade, né? Assim, hoje em dia, muitas pessoas têm o conhecimento e só porque não fez uma graduação, não está ali com o certificado que não pode continuar nos estudos. Então a gente vai ver se pelo menos fez algum tipo de curso, um tecnólogo e principalmente experiência. Então tem que ter esse histórico escolar, um diploma também para a gente ver que fez algum curso, tem uma base de teoria, e também para os mestrados passa por entrevista com o diretor do programa, para justamente ele avaliar essa parte da experiência. Nessa entrevista, a gente não verifica o nível de inglês, né? Porque muitos estudantes ficam assim: "Ai, mas eu já vou, eu estou um pouco enferrujado, eu vou passar por uma entrevista, vou avaliar meu speaking". Não, fica tranquilo que é bem realmente para ver a parte de experiência profissional, parte de inglês, isso a gente vê com teste de proficiência. E aí, fazer uma carta de intenção para a gente entender bem por que escolheu a Whitecliff, aquele curso, por que aquele curso encaixa bem na carreira profissional daquela pessoa, naquele momento profissional daquela pessoa, para a gente entender toda a história daquele estudante. Basicamente é isso. A gente precisa dessa documentação. Daí o nosso time de admissions vai avaliar e inicialmente emite uma carta condicional. Condicional, no caso do mestrado, que fica faltando só fazer a entrevista. E aí a gente marca a entrevista que é feito, o program leader, o diretor do programa que vai fazer essa entrevista, tá na Nova Zelândia, a gente vê um horário bom por conta do fuso horário, mas aí a gente marca um bate-papo, 20 minutos, 30 minutos já é necessário aí para a gente conhecer aquele candidato e aí sim, passando, estando tudo certo, a gente emite a carta final de aceite no nosso programa. Então é um processo tranquilo e não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente às vezes imagina. Sem falar também, Fer, que a gente está falando aqui desses documentos, esses nomes, carta condicional, mas assim, gente, fiquem tranquilos, vocês não vão fazer nada sozinhos, tá? O Ash One tá aqui para isso, a gente vai fazer juntos, a gente vai contar para você
quais são os documentos que você precisa, a gente vai elaborar junto o seu planejamento, a sua carta, o seu histórico. Então, assim, a gente é esse intermédio justamente para isso. E muito interessante esse ponto que você colocou, Fer, de não necessariamente precisar ter uma formação prévia no Brasil para começar o curso superior aqui, né? No sentido de graduação, bacharelado, de ter essa chance de, com a sua experiência, passar por uma entrevista, né? E avaliar suas habilidades, as suas skills, o seu conhecimento técnico, para, né, te dar uma chance de você ser elegível ao programa de mestrado, ainda que você não tenha uma graduação nessa área. E acho que aí você já consegue perceber também um pouco desse perfil mais próximo, as vantagens de ter uma universidade, por exemplo, que se preocupe de fato com os alunos, com a formação, que sabe seu nome, que tem classes pequenas, que logo de início te coloca em contato com o diretor para entender o seu perfil. Não é ali uma canetada num papel, não tem diploma, não tem certificado, não vai passar. Calma, vamos conversar, vem aqui, a gente está aqui para te ajudar, para te acolher. Então, acho que a gente já começa a sentir já no processo seletivo essa diferença, essa sensibilidade na hora de avaliar o perfil de cada estudante, né? Que também é super interessante, é um grande atrativo da Whitecliff que eu adoro e acho que é importante que todo mundo em casa saiba. Bom, mais alguma coisa, Fer? Tem mais uma qualidade, mais uma vantagem pra gente colocar nesse balde aqui, que a gente já falou um montão? Eu acho que passamos por tudo. Não, eu acho que a gente passou por tudo, mas ter muito em mente que os programas são muito práticos, né? A gente vai estar ali numa graduação, no mestrado, e isso é uma coisa que eu tenho conversado com muitas pessoas que estão comparando cursos, principalmente mestrado, no Brasil e no exterior. E uma coisa que é o mesmo feedback que aqui é muito conteúdo, e eles sentem falta dessa parte prática. Então, na Nova Zelândia, na Whitecliff, a gente foca muito, que a gente chama de hands-on, de colocar a mão na massa. Seja o programa que for, pode ser o programa de moda, que tem que ser na massa, design de joias, que tem que ser mão na massa, mas pode ser também o programa da área de negócios, o programa da área de TI, é de colocar a mão na massa, de você estar muito próximo das empresas, líderes dos setores em que a gente atua, de estar sempre muito atualizado para tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é importante. E de você poder estar dentro de uma sala de aula em que você vai ter contato com ideias sobre o mesmo tema, outras ideias diferentes sobre o mesmo tema, né? Então, acho que essa é o grande diferencial de você poder fazer um mestrado fora, que você vai abrir a mente. É aquela open mind, que você abre a mente e você pensa fora da caixa, coisas que a gente nem imaginou, e isso que torna muito rico o mestrado fora do Brasil, em outro destino, na Nova Zelândia também, principalmente, que vai estar ali estudando com neozelandeses também. Então, acho que é principal pensar aí em cursos muito práticos que te preparam para o mercado de trabalho. Perfeito, fechou maravilhosamente bem. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida em casa sobre qualquer ponto, qualquer assunto que a gente falou aqui, ou coisas que a gente não trouxe, deixa aqui nos comentários pra gente, entre em contato, a gente vai te procurar para solucionar essas dúvidas, para bater esse papo com você. Quer fazer intercâmbio, se interessou aí pela Nova Zelândia, tem algumas dúvidas, chama a gente pra gente conversar. A Fer também está à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer, para ser um contato nosso aqui, uma facilitadora, né, Fer? Abrindo portas aí pra gente entender esse universo da Whitecliff, que é incrível. E qualquer dúvida que vocês tenham, gente, por favor, procurem a gente. A gente tá aqui super aberto e à disposição. Estamos muito contentes. Fê, obrigada por participar dessa conversa com a gente. Esse é só mais um episódio. Muitos outros virão, que a gente tenha oportunidades para falar de novos cursos, de trazer a Whitecliff de novo aqui. E, gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente se vê no próximo encontro, no próximo Higher Education Sessions. Até lá. Beijo! Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.